refere às pessoas de dentro e de fora da igreja, e eu creio que principalmente os de fora da igreja. A pergunta é: as pessoas nos veem dessa forma? As pessoas no seu trabalho, as pessoas na igreja, as pessoas quando olham para você, te vê dessa forma. Que forma, pastor? Número 1 diz: como servos de Cristo. Almeida traduz ministro de Cristo. A palavra usada no original era usada para os que servem ao rei ou o magistrado e cumprem os seus decretos. Ou seja, o servo é aquele que executa a ordem do rei. Ou seja, Paulo está dizendo, olha, que as pessoas quando olham para mim e para você, elas possam nos ver como pessoas que executam os decretos do rei Jesus. A pergunta é, quando as pessoas olham para você e para mim, elas te veem como servos de Cristo, alguém que executa a ordem do rei. Número 2 diz, não só servo de Cristo, mas encarregado dos mistérios de Deus. Almeida traduz dispenseiros, outra palavra é mordomo. A palavra significa aquele que cuida do que não é seu como se fosse seu. Um dispenseiro, um encarregado é aquele que cuida do que é seu como não fosse seu. De que nós cuidamos? Dos mistérios de Deus. O que é o mistério? O mistério é algo que estava escondido e precisa ser revelado. De acordo com a Bíblia, o mistério é o Evangelho de Jesus Cristo, é a palavra de Deus, que um dia as pessoas não entendiam, mas agora elas podem entender se nós a proclamarmos. Mas como elas entenderão se não há quem pregue? Como pregarão se não forem enviados? Romanos capítulo 16 diz, ora, aquele que tem poder para confirmá-los pelo meu Evangelho e pela proclamação de Cristo, de acordo com a revelação do mistério oculto nos tempos passados. Então, quando a gente fala de fidelidade como nosso primeiro valor, nós estamos dizendo o seguinte, a primeira coisa é que as pessoas têm que nos ver como servos de Cristo, ou seja, como aquele que executa a ordem do rei, dispenseiro, encarregado dos mistérios de Deus. O mistério é de Deus, o Evangelho é de Deus, mas eu vou tratar dele como se fosse meu. Eu sou embaixador, eu sou embaixatriz, eu sou representante. E ele me confiou os mistérios estão nas minhas mãos e nas suas mãos. Por isso, a segunda parte diz, o que se requer destes servos, o que se requer destes encarregados é que sejam fiéis. Fidelidade está falando de algo importante. A primeira ideia de fidelidade é a fé, pois a palavra é derivada de fé. Quando a Bíblia diz que esse encarregado tem que ser fiel, está dizendo primeiro tem que ser cheio de fé. Por isso que em inglês é faithful, ou seja, cheio de fé. E essa é uma tradução muito boa. Primeiro, uma pessoa que tem fidelidade é uma pessoa que acredita. Agora, ela acredita ao ponto de estar disposto a ser fiel à sua causa. Um dispenseiro, um servo, acredita tanto no rei, que deu a ordem, tanto no mistério que foi lhe otorgado, que ela diz, eu acredito no que eu estou fazendo, eu creio no que eu estou fazendo, que eu estou disposto a dar a minha vida, se for necessário, para cumprir o propósito de ser servo e de ser encarregado. Eu submeto à igreja que essa fidelidade primeiro é a Deus, é claro. Como primeiro valor da igreja é uma fidelidade a Deus. Nós temos que ser fiel ao nosso Deus. Ele tem que ser o primeiro de todas as coisas. Mas eu submeto que essa fidelidade também é a liderança ou autoridades outorgada por Deus nas nossas vidas. Deus coloca autoridades nas nossas vidas e a gente tem que ser fiel a essa autoridade, mesmo não concordando, mas acreditando que essas autoridades são de bênção para a nossa vida. A primeira autoridade que Deus coloca na nossa vida quando ainda éramos crianças são os nossos pais. E a razão que Deus fez isso, ser pai e ser filho é um treinamento para o que vai acontecer no mundo. Um filho que não é obediente ao seu pai nunca vai se dar bem no seu casamento, nunca vai se dar bem no seu trabalho e nunca vai se dar bem na vida. Obediência aos pais quando criança é preparação para enfrentar a vida.
Por isso, filhos, sede obediente aos vossos pais, diz a palavra de Deus. Mas depois tem a autoridade social e política, os presidentes, os juízes, o patrão. Eu tenho dificuldade, vocês sabem, com o presidente. Eu não votei para Obama, mas ele é o meu presidente. E quando o presidente Obama, há 2 semanas atrás, estava fazendo um discurso sobre a reforma social na área de saúde, um representante do sul dos Estados Unidos, quando ele falava sobre essa reforma, e ele dizia que alguns estão dizendo que essa reforma era para dar a pessoas ilegais a condição de ter esses benefícios, um representante gritou: você está mentindo. E foi muito mais do que você está mentindo, foi uma palavra mais forte, foi uma palavra que você é mentiroso. E, embora eu até creio que o que ele falou pode até ser verdade, o que ele fez está totalmente errado, porque aquele homem é o presidente dos Estados Unidos. E ele desobedeceu, ele desrespeitou uma autoridade outorgada por Deus. Eu posso não concordar com o presidente Obama, mas eu oro por ele, eu oro pela sua esposa, eu oro pelas suas filhas, para que ele possa fazer as decisões certas, porque as decisões deles, elas estão me afetando. E eu tenho que respeitar a ele, mesmo não concordando com muitas coisas que ele faz. É o meu dever ser submisso à sua autoridade. Quando Paulo escreve em Romanos que nós devemos ser sujeitos a autoridades, quem era a autoridade era Nero, que foi um dos piores imperadores, um homem que perseguiu a igreja, e mesmo assim Paulo diz: ore por ele, porque ele é autoridade na nossa vida. Então, só porque você não concorda com uma autoridade, você não tem o direito de se rebelar contra ela, porque a Bíblia diz que rebelião é como o pecado de feitiçaria. Então, é importante fidelidade a autoridades social, política e também eclesiástica. Deus coloca na nossa igreja pastores e líderes da nossa igreja, líderes de ministérios, líderes de departamento, e é o nosso dever ser fiel a Deus e a liderança outorgada. E também é importante, como igreja, que a gente seja fiel à igreja que nós pertencemos. Ninguém é obrigado a ser membro dessa igreja. Quem é membro dessa igreja escolheu ser membro dessa igreja. Disse: eu creio que Deus tem me colocado nessa igreja. E quando você diz isso e assume um pacto de membresia conosco, você está dizendo: eu sou parte de vocês, e você precisa então ser fiel à igreja que Deus tem te colocado. Nós estamos aí conversando porque o Lázaro estava desejando vir à nossa igreja, e estamos conversando na quarta-feira com um grupo de líderes, estamos trabalhando, orando se é vontade de Deus ou não, e se ele vier será em outubro, e ainda não está fechado. Nós estamos buscando a Deus, nós não queremos simplesmente encher a igreja de gente, a não ser que tenha um propósito. E eu conversava com um grupo de pessoas da quarta-feira, e eu disse assim: olha, o dia que ele pode vir é um domingo à noite, nós teríamos que ter um culto no domingo à noite. E alguém dizia assim, aí eu falei assim: o problema de culto domingo à noite é que nosso desejo não é tirar ninguém da igreja deles. A maioria das igrejas ao nosso redor, brasileiras, tem culto à noite, algumas têm de manhã, mas a maioria tem culto à noite. Eu falei: o nosso desejo não é tirar ninguém da igreja. E alguém bem intencionado falou assim: pastor, isso não pode, você não consegue pedir isso. O pessoal daí, se souber que ele está vindo, eles vão deixar a igreja e vão vir para cá. Eu falei: esse não é o nosso propósito. Aí eu virei para ele e falei assim: e se acontecesse ao contrário? E se uma igreja tivesse um cantor como Lázaro, ou qualquer outro cantor, pode ser Fernandinho, o que for, num domingo de manhã, e os membros da nossa igreja iriam para lá? Os fiéis à igreja não iriam. É sério, eu estou falando sério. Os fiéis à nossa igreja não iriam, porque nós não estamos servindo a um cantor, nós servimos a Jesus, e aqui é a nossa igreja. Os fiéis. E deixa eu falar uma coisa: quem fosse, está quebrando o pacto de fidelidade. Porque há culto na sua igreja, e não interessa se tiver quem for, Jesus está aqui, e a sua fidelidade é com o culto da sua igreja. Da mesma forma que as pessoas de fora têm que ter fidelidade ao culto da igreja deles. Isso é importante, gente. Isso é valor. Isso é valor. Por exemplo, o negócio está mudando, porque Deus está trabalhando de forma tremenda, e eu creio nisso. Eu fico muito alegre de ver como Deus está usando os outros pastores da igreja, vai usar muito mais. E eu creio que como